Clara e Lúcia saíram do carro antigo. Suas portas rangeram como se protestassem contra a decisão que tomaram. A casa estava lá, erguendo-se diante delas como um espectro, envolta em um silêncio opressivo e denso. As janelas, cobertas de poeira, pareciam carregar o peso de segredos há muito esquecidos. O jardim, outrora verdejante, agora era um emaranhado de ervas daninhas, as flores murchas refletindo a desolação que rondava o lugar. A sensação era semelhante a um filme de horror, onde cada sombra parecia pulsar, observando cada movimento delas, como se a casa em si fosse um ser vivo. Clara segurou a mão pequena de Lúcia, sentindo a fragilidade daquela conexão em contraste com a força do que as aguardava. Voltamos, mas sob que condições? Essa pergunta ecoou dentro dela, uma inquietude que a consumia. Enquanto caminhava em direção à entrada, cada passo parecia mais pesado que o anterior, como se as paredes absorvessem seu medo e ansiedade. O ar estava tão denso que custava respirar, e Clara se viu refletindo sobre a perda recente. Seu pai, aquele que sempre fora seu porto seguro, agora era apenas uma memória, um vazio que deixava uma marca indelével. Os olhos de Lúcia brilharam curiosos ao avistar o velho portão pendurado, mas Clara percebeu que aquele brilho era contido, como uma sombra de ansiedade que ainda não tinha como nomear. A pequena segurou com força a boneca que levava nas mãos, um resistir às mudanças. Clara tentou sorrir para a filha, mas o gesto saiu amargo, ensaiado. Tudo ali ainda cheirava a mofo e abandono. A mistura de dor e nostalgia criava uma cortina difusa entre o que sentia e o que deveria mostrar. O silêncio cobria tudo como um manto, e Clara sentiu que até os sons da vida, como os pássaros ou o vento, tinham desaparecido. Ao abrir a porta da casa, um rangido profundo ecoou, um grito da construção que também carregava muitos anos de sua vida. A luz fraca que entrava pelas frestas dançava com a poeira, e Clara respirou fundo, um misto de coragem e resignação. Ela olhou para Lúcia, que curiosamente foi se afastando um pouco, explorando os limites do que agora seria seu lar. Clara fechou os olhos por um momento, lembrando-se de como havia sido a casa antes, cheia de vida e risos. Renovar aqueles ecos parecia uma tarefa impossível. Naquele instante, os fantasmas do passado a cercaram de forma insidiosa. Clara se sentiu exposta, como uma intrusa em sua própria história. O peso da expectativa da comunidade e dos vizinhos parecia grudar em sua pele, suas vozes ecoantes na mente. Clara, você realmente voltou. Mas ela não estava ali para responder a isso. Estava ali para cuidar de Lúcia e para fazer o melhor que pudesse. Vamos, Lúcia, ela falou tentando manter a voz firme, ainda que a hesitação escorresse pelas palavras. As duas entraram, imersas em um silêncio que se tornava cada vez mais ensurdecedor. Enquanto cruzavam o limiar, algo sussurrou no fundo de sua mente. Este lugar, tão abraçado pelo passado, também poderia ser a porta para um novo começo. Clara inalou fundo, decidida a encontrar no que restava de sua vida e de seu pai um caminho para seguir em frente, enfrentando não apenas as sombras da casa, mas também as que habitavam seu coração. Clara fechou a porta atrás de si e o som do fechamento ecoou naquelas paredes cuja passagem do tempo havia desgastado. O cheiro da casa era uma mistura de mofo e saudade, um convite a revisitar memórias que pareciam quase tão antigas quanto ela mesma. Com o peso do dia a dia nas costas, ela se lançou à realidade de sua nova ou velha vida, observando Lúcia se aventurando pelo espaço que deveria ser acolhedor, mas que agora parecia carregar o peso do luto. As caixas empilhadas ao redor contavam histórias, cada uma repleta de objetos do pai. Livros surrados, roupas que ainda exalavam seu perfume, fotografias em preto e branco, com sorrisos congelados no tempo. Clara se ajoelhou e começou a abrir uma delas, retirando um caderno que pertencia a seu pai. Páginas amareladas por anos de uso revelavam pensamentos escritos com uma caligrafia firme e conhecida. Ao lê-las, ela sentiu o peito apertar. Cada frase era como uma carícia distante, um lembrete do carinho que sempre teve,
misturado à angústia da sua ausência. Enquanto isso, Lúcia explorava ansiosamente o espaço. A menina encontrou um velho espelho encostado em uma das paredes da sala. Com um gesto curioso, ela começou a limpar a sujeira com as mãos pequenas. Mas seu reflexo logo revelou um semblante intrigado. Clara notou que a alegria contida da filha se misturava com o estranho temor que permeava o ambiente. O olhar de Lúcia buscava por algo no espelho, e Clara percebeu a necessidade dela de encontrar um lar naquele espaço familiar que não a acolhia de forma plena. "Vem aqui, Lúcia", Clara chamou, tentando imitar um tom alegre, mas a voz dela saía entrecortada, o peso de suas preocupações quase fazendo com que as palavras se perdessem antes de chegarem à filha. Lúcia correu até ela, e Clara, com um sorriso forçado, a puxou para perto. "Olha, vamos arrumar tudo isso. O que acha de ajudarmos?" A pequena assentiu silenciosamente, embora um brilho de dúvida ainda permanecesse em seus olhos. O dia se arrastou entre arrumações e silêncios densos, a estranheza do lugar tornando-se um cenário cotidiano. Ao final do dia, após jantares silenciosos e um sono inquieto, Clara se viu sentada no degrau da entrada, observando o céu alaranjado do entardecer. As lembranças do pai a assaltavam em correntes de saudade. "Como você cuidaria disso, pai?" murmurou a pergunta flutuando como o vento fresco da brisa noturna que a envolvia. O pensamento de a mãe não estar presente fazia seu coração disparar. Os olhares da comunidade eram sombras a atormentá-la. Cada vez que Clara saía para comprar pão ou levar Lúcia à escola, sentia como se uma tela invisível a isolasse dos outros. Aquelas pessoas pareciam todas saber algo que ela não sabia, e a certeza de ser vista com julgamento a fazia se encolher. "Olha como ela voltou. Não tinha para onde ir?" Ouviu uma voz ao fundo, uma faísca de dor que não tinha como calar. Mas em meio ao desespero, havia uma luz tênue que a mantinha firme. Era o amor por Lúcia, um farol que se agigantava. O simples ato de ouvir a risada da filha, enquanto brincava com a boneca, a aquecia. E assim, mesmo em meio à rejeição e ao luto, Clara se reafirmou. Elas enfrentariam juntas. Naquela noite, enquanto as sombras dançavam nas paredes, Clara tomou a decisão de que não iria permitir que a dor as paralisasse. Se o passado tinha um peso tão grande, talvez ele pudesse ser usado como um trampolim. E assim, enquanto o dia se apagava, Clara sonhou com um futuro onde o amor e a força a impulsionassem a seguir adiante, não importando os fantasmas que ainda vivessem naquele lar velho e carregado de histórias. O novo dia começou com a luz do sol filtrando-se pelas frestas da janela, tocando as paredes empoeiradas da casa. Clara acordou com um novo ânimo, observando Lúcia, enterrada em suas brincadeiras no chão, uma boneca nas mãos. O sorriso inocente da filha iluminava aquele espaço carregado de lembranças tristes, e por um instante, Clara sentiu que, talvez, tudo pudesse ser diferente. "Bom dia, meu amor", Clara disse, sentando-se ao lado da pequena, um carinho no coração ao ver a pureza nos olhos de Lúcia. Assim, as duas passaram a manhã juntas, construindo castelos com blocos de madeira, mergulhando nas histórias mais absurdas que conseguiam imaginar. O riso da menina ecoava pela casa, enchendo os ambientes que antes pareciam tão frios e vazios. Mas essa leveza logo foi suprimida quando Clara saiu para comprar os ingredientes do café. Ao caminhar pelas ruas, o olhar das pessoas a fazia sentir-se exposta. Eram olhares que revezavam entre a curiosidade e o julgamento. Sempre ouviu as mesmas frases sussurradas. "Olha ela de volta." Ou "O que aconteceu com essa família?" As palavras pareciam ficar grudadas em sua pele, fazendo-a se encolher a cada passo. Dentro da mercearia, Clara encontrou um grupo de mulheres que rapidamente silenciaram ao vê-la entrar. O cheiro do pão fresco não conseguia disfarçar o clima pesado que a cercava. A conversa só recomeçou quando ela se afastou. Não deveriam ter deixado ela voltar. "A menina vai sair mais ferida ainda", uma delas disse, e as outras assentiram em concordância. Um nó se formou na garganta de Clara. Era irônico, pensou, que seu único desejo era proteger Lúcia, e ao mesmo tempo se tornava alvo de murmurinhos e olhares depreciativos. Ao voltar para casa, Clara encontrou Lúcia ao lado da mesa,
com lágrimas nos olhos. A menina tinha ouvido os comentários e, apesar de sua tenra idade, já lidava com a pressão daquele mundo. A angústia de Lúcia a cortou como uma lâmina, fazendo o peito de Clara apertar. "Mãe, as pessoas não gostam da gente", disse Lúcia, mal conseguindo terminar a frase. Clara a envolveu em um abraço apertado, envolvendo-a em um acolhimento suave. "Elas estão erradas. O que importa é que temos uma a outra e somos uma família", Clara respondeu, sua voz cheia de determinação, mesmo que as palavras saíssem quase choradas. Embora estivesse em frangalhos por dentro, sabia que deveria ser a âncora da filha. Naquela tarde, para resgatar a alegria perdida, Clara propôs um piquenique no quintal. Lúcia, ao ouvir a ideia, imediatamente brilhou os olhos e se apressou a ajudar na preparação. Juntas, elas cortaram frutas, arrumaram um lenço florido no chão e se divertiram ao criar sanduíches imaginativos. O sentimento de felicidade começou a pesar sobre elas, como um manto acolhedor aquecendo os corações. Sentadas sob a sombra de uma árvore, Clara e Lúcia riram enquanto conversavam sobre a mágica de se viver em um novo mundo, onde podiam voar com unicórnios e se aventurar por terras encantadas. Cada mordida nas delícias feitas à mão dissipava os ecos da crítica. Clara se permitiu sonhar. Quem sabe a casa, que parecia tão carregada de dor, pudesse ser o primeiro passo de uma nova aventura. Entre sorrisos e brincadeiras, Clara concluiu que precisava encarar a nova vida de forma proativa, criar um lar quente e acolhedor, apesar do passado que a assombrava. O calor daquela tarde desafiou as sombras, e enquanto Lúcia se perdia em jogos e risadas, Clara surgiu com uma nova determinação. Era hora de reescrever a história delas, de se protegerem mutuamente do que vinha de fora. E assim, enquanto o sol se punha, Clara e Lúcia desenharam um futuro vibrante sobre um passado repleto de desafios. Com amor e coragem, elas decidiram que, não importando as dificuldades, enfrentariam juntas. O caminho seria difícil, mas pelo menos agora estavam lado a lado, um farol a guiar a outra em meio à escuridão. O tempo seguiu seu curso e no dia seguinte, Clara acordou com a energia renovada. O sol já brilhava com força e a luz preenchia os cantos da casa, que ainda parecia estranha, mas que aos poucos começava a lembrar um lar. Enquanto Lúcia ainda dormia, Clara decidiu aproveitar a oportunidade e dar uma organizada na casa. A cada objeto que ela movia, uma nova memória surgia, várias delas envolvendo seu pai. As risadas, os abraços e as conversas ao redor da mesa pareciam ecoar nas paredes, misturando-se ao silêncio pesado que ainda dominava o espaço. "Eu vou fazer isso por nós", Clara sussurrou para si mesma, como uma promessa silenciosa. Enquanto limpava, ela se deparou com um velho diário empoeirado em uma das prateleiras. A capa estava desgastada, mas ao abrir, o cheiro familiar de papel amarelado a envolveu como um abraço. Eram as anotações do pai, detalhes da vida que ele havia vivido e que foram compartilhados com Clara ao longo de sua infância. Cada palavra parecia pulsar com a lembrança do amor que ele sentia por elas. Apanhando o diário, Clara começou a folhear as páginas, absorvendo as histórias e os pensamentos escritos. Um sorriso brotou em seus lábios ao relembrar os momentos em que ele contava sobre suas esperanças e sonhos. Mas, à medida que as páginas avançavam, também surgiram relatos de desafios e lutas. Um calafrio percorreu sua espinha ao ler sobre as incertezas que seu pai enfrentou ao criar sua família. Aquela era uma dor familiar. Ela se viu refletindo sobre a própria vida agora, como mãe solteira. As preocupações e os medos a acompanhavam como sombras, e ao ler as palavras dele, Clara sentiu uma forte conexão com o passado. "Um dia de cada vez", Clara murmurejou, prometendo a si mesma que iria honrar a memória dele através da construção de um lar amoroso para Lúcia. Quando Lúcia acordou, Clara estava sentada na mesa da cozinha, o diário aberto à sua frente. A menina se aproximou com os cabelos desgrenhados e os olhos sonolentos. "Bom dia, mamãe", Lúcia disse, quase pulando na cadeira ao ver as folhas antigas. "O que você está lendo?" "É a história do vovô. Quer ouvir?" Clara sorriu, segurando as páginas como se fossem tesouros.
Lúcia assentiu com entusiasmo, e juntos elas exploraram as anotações. Clara contou sobre os sonhos do pai de se tornar um escritor, sobre como ele tinha sempre esperanças para o futuro e como havia se esforçado para criar um lar feliz e acolhedor. Cada palavra parecia tecer um laço mais forte entre mãe e filha, unindo-as nas memórias e no amor que perdurava. Enquanto falava, Clara também percebeu o desafio que tinha pela frente. Aqueles relatos de seu pai a inspiravam a não desistir, mas também a lembravam que a vida nem sempre era fácil. Ser mãe solteira trazia fragilidades que a comunidade não via, e Clara sentiu um impulso de construir uma fortaleza ao seu redor, uma barreira que a protegeria e a faria avançar. Mais tarde naquele dia, enquanto Lúcia brincava no quintal, Clara decidiu que era hora de transformar a casa. Ela passou horas organizando os móveis, limpando cada canto e tomando decisões sobre o que poderia ficar e o que deveria ser doado. A cada nova tarefa, a atmosfera se tornava mais leve e acolhedora. Clara se lembrou de cada ensinamento que o pai lhe dera. Era preciso acreditar na possibilidade de novos começos. Os dias foram se arrastando, em meio a pequenas mudanças na casa, mas a rotina ainda se sentia pesada com os olhares da vizinhança. Sempre que se aventurava fora, Clara sentia a reiteração do julgamento expresso por olhares e murmúrios. Ela nunca deveria ter voltado. Agora, olha a situação. Ela ouviu um dia, enquanto passava por uma das mulheres da vizinhança que, mesmo assim, esboçou um sorriso gentil. Essas palavras a atingiam em cheio e intensificavam as inseguranças que ela tentava enterrar a cada passo. Certa noite, após um dia especialmente desgastante, Clara sentou-se na faixa de luz que se filtrava pela janela e ali permitiu que a tristeza a invadisse por um instante. Não era só a rejeição que a afetava, mas também a lembrança constante de que estava sozinha nesse ponto da vida. O pensamento de que tudo aquilo era reflexo de sua incapacidade de lidar com o passado doía. E enquanto aquelas emoções a consumiam, ela olhou para o diário do pai, que estava na mesa. "O que você teria feito, pai?" Clara sussurrou, quase como um apelo. Mas sem resposta, ela respirou fundo, entendendo que tinha que trilhar seu caminho. Não era uma luta sozinha, pois, mesmo que não pudesse sentir fisicamente a presença do pai, suas lições pairavam naquele espaço. Nos dias seguintes, a escola de Lúcia chamou a atenção de Clara. Ela decidiu que precisaria estabelecer conexões e construir uma rede de apoio. Logo, começou a frequentar reuniões de pais e eventos escolares, buscando a chance de se integrar e criar novos laços. Cada interação inicial era coberta de ansiedade e insegurança, mas continuar a dar pequenos passos foi crucial. Clara começou a fazer amizade com outras mães que também entendiam a luta de criar filhos em meio ao preconceito. A cada encontro, Clara encontrou oportunidades de se abrir, contar sua história e criar um espaço de empatia. Aquela troca de experiências ajudava a diluir a solidão e a sensação de exclusão. Para cada palavra que trocava, um novo fio de esperança se formava. Mas a fragilidade da sua nova vida logo seria testada. Durante um dos encontros, Clara ouviu que algumas mães estavam contando sobre uma documentação errada que poderia levar à fiscalização de suas casas. O medo de que tudo o que estava construindo poderia ser levado de volta em um só sopro fez seu coração acelerar. Como se isso não fosse suficiente, um boato de que sua renda não era suficiente para sustentar a casa a perseguiu, estirando dúvidas até mesmo nas conversas com as pessoas que ela tentava se encontrar. As inseguranças voltaram, e Clara se perguntava se conseguiria aguentar mais uma tempestade. O passado tecia sua sombra sobre o presente, e os fantasmas que ela pensava estar enfrentando pareciam voltar para exigir atenção. Com um fôlego profundo, Clara lembrou-se do diário de seu pai, de seu legado, e do que ele sempre lhe ensinará sobre resiliência e amor. "Eu não posso desistir", sussurrou para si mesma, e resoluta, ela se levantou, disposta a enfrentar o que quer que viesse pela frente, ainda que os desafios se acumulassem no horizonte. As palavras do pai, escritas com tanto amor nas páginas desgastadas, ecoavam em sua mente
como um lembrete do que realmente importava. Clara estava disposta a lutar pela casa, pela filha, por si mesma e pelos sonhos que ainda podia cultivar. Com o sol se pondo, Clara preparou-se para outra reunião na escola. O nervosismo tomando conta dela como uma sombra. Rumores sobre a fiscalização das casas a assombravam e sabia que as palavras da comunidade poderiam feri-la. Enquanto arrumava a mesa para o jantar, Lúcia entrou, sua expressão preocupada. "Mãe, por que você está triste de novo?" A menina perguntou, seus olhos inocentes buscando respostas. Clara hesitou, tentando proteger a filha das preocupações do mundo. "É só um dia difícil", respondeu, forçando um sorriso. Na reunião, as tensões aumentaram. Enquanto mães debatendo a fiscalização, uma mulher lançou comentários venenosos. "É uma vergonha. Quem não tem emprego não deveria ter filhos." Clara sentiu as palavras cortantes e o impacto do julgamento a deixaram vulnerável. Lutou contra o desejo de desmoronar e respondeu com firmeza. "Cada um enfrenta desafios diferentes. Ninguém merece ser tratado assim." A mulher revirou os olhos, deixando Clara sem palavras. Sentindo-se isolada, a dúvida a envolveu novamente. O que mais poderia fazer? No entanto, uma chama acendeu-se dentro dela. Sabia que não podia se deixar abalar. Decidida a transformar sua vida e encontrar apoio, Clara começou a se conectar com outras mães que enfrentavam situações semelhantes. Assim, conheceu Patrícia, uma mulher que, assim como ela, entendia a luta diária de criar filhos sozinha. Juntas, começaram a idealizar um grupo de apoio, onde poderiam compartilhar experiências e ajudar umas às outras. Durante os encontros, Clara se sentia acolhida. A cada história compartilhada, o peso da solidão diminuía e as conversas se tornavam um antídoto contra o preconceito. Lúcia, por sua vez, começou a se integrar mais na vizinhança, desenvolvendo amizades com crianças que antes eram apenas rostos desconhecidos. Apesar do alívio, a preocupação com a fiscalização persistia. Clara e Patrícia decidiram visitar a prefeitura para esclarecer os boatos. Quando chegaram ao escritório, a ansiedade tomou conta de Clara. "Estamos preocupadas sobre a documentação e os rumores de fiscalização", pediu Clara. Pedro, o atendente, abriu um sorriso gentil e explicou que, na verdade, havia procedimentos para seguir apenas em casos graves e denúncias concretas. Assim, o medo que pairava sobre Clara começou a esmorecer. Após a conversa, a sensação de alívio foi como um peso levantado. Pilar encontrou coragem novamente e percebeu que, com um grupo forte, poderiam enfrentar qualquer tempestade. Naquela noite, Clara compartilhou as novidades animadamente com Lúcia. O entusiasmo rebrilhando nos olhos de sua filha fez Clara sentir que estavam no caminho certo. Era hora de se unirem e mostrarem juntas sua força, em vez de sucumbirem aos medos e críticas. Clara, decidida, olhou para o futuro e percebeu que poderia construir um novo lar, resistente e amoroso, onde o apoio mútuo e a coragem seriam os pilares para enfrentar os desafios que estavam por vir. O dia amanheceu trazendo um calor forte, e Clara sentiu a familiar inquietação no estômago ao olhar pela janela. Era como se o sol quisesse iluminar cada parte da sua nova vida, mas a sombra das dúvidas ainda estava lá, pairando. A comunidade estava começando a se organizar. Os encontros que tinham prometido acolhimento também trouxeram à tona julgamentos velados, e era inevitável sentir a pressão crescente. Em meio a essa turbulência, uma ideia começou a brotar dentro dela. E se fosse possível ocupar aquele espaço abandonado, que parecia tão distante e cheio de histórias não contadas? Essa poderia ser a nova casa, um pequeno refúgio onde ela e Lúcia pudessem realmente florescer. Precisava de um lugar onde pudesse dar asas a seus sonhos, um lar para plantar suas esperanças. Clara decidiu que era hora de fazer algo a respeito. Mesmo sem ter certeza de onde conseguiria os recursos, algo dentro dela gritava para que tomasse essa decisão. Com um coração acelerado, ligou para Patrícia e contou sobre seu plano. A amiga escutou em silêncio, mas Clara pôde ouvir a empolgação no tom da voz da mulher. "Eu tô com você, Clara. Vamos lá visitar esse lugar juntos", Patrícia disse.
E Clara percebeu que estava convencida a transformar aquele espaço em um lar acolhedor. Assim que elas chegaram ao local, Clara sentiu que o lugar tinha uma energia própria. O aroma do chão de terra misturado com a brisa suave fazia o espaço vibrar. As janelas tinham um jeito peculiar de se abrir, como se quisessem convidá-las a entrar. Mas enquanto Clara e Patrícia caminhavam por dentro do que um dia foi um lar, ela notou as marcas deixadas pelo tempo e pela solidão. "Olha isso." Patrícia apontou uma parte da parede onde havia uma frase esculpida: "A verdadeira força reside dentro." Clara leu em voz alta e no fundo começou a se sentir acolhida por aquelas palavras. Era um sinal, pensou. Este lugar estava esperando por alguém que compreendesse a luta de uma mãe. Mas havia também o eco do preconceito que assombrava seus dias. De repente, uma preocupação mesclou-se à empolgação. E se mudassem de ideia? E se o que estavam buscando se tornasse um pesadelo? "O que você acha que as pessoas vão dizer?" Clara murmurou, a insegurança transparecendo na voz. "O que importa é o que nós pensamos," Patrícia respondeu firme. "A gente não pode deixar que o medo do que os outros vão dizer nos impeça de buscar o que queremos. Esse lugar pode ser nossa chance de recomeçar." Clara assentiu, percebendo que Patrícia estava certa. Olhando ao redor, identificou onde a cozinha poderia ficar, um espaço para o quarto de Lúcia e até um canto para um pequeno jardim. Cada ideia nova trazia consigo um sopro de esperança, ao mesmo tempo que um peso arremexia no peito. Ela estava prestes a tomar uma decisão que poderia mudar tudo, e não daria um passo à frente sem pensar nas consequências. Decidida a fazer da casa uma nova morada, Clara voltou para casa transbordando de ideias. Juntas, Lúcia e ela começaram a planejar o que queriam transformar naquele novo espaço. A pequena pegou papel e caneta e desenhou uma casa que poderia ser a nova morada das duas, um lar onde se sentiriam seguras e felizes. Mas o que fazer a seguir? Clara sabia que precisaria de dinheiro, força de vontade e coragem para lutar contra as adversidades, mas, acima de tudo, sabia que se não tentasse, nunca saberia se poderia fazer aquele sonho se tornar realidade. Aquela mesma noite, deitada na cama, Clara não conseguiu conter a ansiedade. As palavras do pai ecoavam em sua mente como um mantra que a guiava. "Vá em frente, filha. A força está em você." O que ela mais desejava, na verdade, era que Lúcia pudesse sempre ter um lar para se sentir segura. E agora, mais do que nunca, Clara estava pronta para ir em busca de sua verdade. Era hora de ocupar o que era dela por direito. Quando o sol nasceu no dia seguinte, Clara já estava de pé, com uma energia que não sentia há tempos. O céu limpo anunciava um novo começo, e ela olhou para Lúcia ainda dormindo, seu rosto sereno preenchido por sonhos. Um sorriso involuntário brotou em seus lábios. A imagem da pequena era tudo o que precisava para se sentir motivada. Ela desejava um futuro em que sua filha pudesse correr livre, brincar e colher flores no quintal de uma casa que não apenas abrigasse, mas também nutrisse. Clara começou o dia decidindo que visitaria a casa novamente, sozinha desta vez. Queria deixar a paisagem se infiltrar em suas emoções. Ao chegar, o que encontrou foi um cenário ainda mais potente do que na visita anterior. O sol iluminava as superfícies desgastadas e o cheiro da terra úmida invadia seu nariz, trazendo à mente memórias de infância. Uma sensação quase mágica a envolveu, como se o espaço estivesse esperando que ela o moldasse com carinho. Caminhando por cada cômodo, Clara imaginou as paredes ganhando cor e vida. A cozinha, com sua janela larga, passaria a ser um local de risadas e cheiros de refeições caseiras. O quarto de Lúcia abrigaria bonecas e uma nova cama, decorada com os desenhos que a menina adoraria fazer. E no jardim, poderiam plantar flores e ervas aromáticas, tudo parte de um novo começo. Mas havia também um medo latente. Clara lembrava-se das vozes que a cercavam, as críticas que poderiam chegar a qualquer momento. Se as coisas se complicassem, se as pessoas não aceitassem a presença delas naquele lugar. Os olhos dela arderam com a ansiedade e um fôlego pesado a lembrou de sua fragilidade. Mas logo, com determinação, ela sentiu-se empoderada.
Clara decidiu que esse espaço seria um lugar de acolhimento, não de medo. E quando olhava para o espaço, a determinação crescia como as raízes de uma planta forte. Sentou-se no chão frio e úmido, desabafando para aquelas paredes que a escutavam em silêncio. Falou sobre suas esperanças, seus medos e suas promessas. Um desabafo que era tanto um pedido de apoio quanto uma votação de confiança em si mesma. Eu não vou deixar que o medo me impeça, disse com uma voz até suave que reverberava pela casa. Essa casa vai ser um lar. Enquanto visualizava o que queria fazer, os sons da natureza irromperam como aplausos. Os pássaros cantavam e uma leve brisa passava pelo ambiente, trazendo junto com ela o convite para um novo começo. Clara, em um momento de inspiração, visualizou o que tinha em mente. Móveis usados adornados de aconchego, um chão limpo onde a luz do sol poderia dançar, onde memórias felizes poderiam ser construídas. Mas não bastava apenas sonhar. Clara sabia que precisaria agir. Voltou para casa com um plano em mente. Elas precisavam de materiais. E era hora de unir forças com as outras mães do grupo que tinha se formado. Sabia que juntas seriam mais fortes para transformar sonhos em realidade. No próximo encontro, Clara estava mais confiante. A sala estava preenchida pela energia vibrante de várias mulheres. No meio da conversa casual, Clara tomou coragem e falou sobre sua ideia. Eu quero fazer daquela casa um lar, começou. Todas as atenções se voltaram para ela e, coração acelerado, prosseguiu. Precisamos de apoio, de ideias e, quem sabe, algumas mãos para nos ajudar a reformar o lugar. As moedas dos sorrisos começaram a rodar e logo alguma das mães se levantou. Conte comigo, exclamou uma delas. Naquele momento, Clara sentiu-se envolta em uma onda de forças coletivas. O manancial de apoio que ela tanto precisava estava se formando, e ela deixou que a gratidão inundasse o seu ser. Nos dias que se seguiram, o grupo se mobilizou. Juntas, foram à casa, oferecendo seus conhecimentos em pequenos reparos, cada uma trazendo alguma coisa, tinta, ferramentas, ou mesmo comida para manter a energia alta. O espírito comunitário a tocou de uma forma que ela nunca havia experimentado. As vozes alegres e as risadas só reforçavam o que ela havia imaginado. As feridas do passado começavam a cicatrizar conforme o lar ia tomando forma. Clara ficou maravilhada ao ver o que poderia ser feito. Por entre pinceladas e conversas no fundo da casa, ela percebeu que cada uma delas trazia também suas histórias e batalhas, se entregando àquele lugar como um símbolo de recuperação e esperança. Elas não apenas estavam reformando uma casa, estavam construindo um futuro. Enquanto Lúcia corria pelo campo ao redor, Clara se sentia mais forte do que nunca. Sua nova casa começava a surgir, e com ela uma nova vida, repleta de amor e cercada de grandes conexões que avantaja, mais uma vez, na memória e novo vigor. A jornada até aquele momento não tinha sido fácil, mas Clara sabia que juntas elas se tornariam mais do que apenas um grupo. Eram uma família unida por sonhos e um lar que renascia. À medida que os dias se passavam, a casa abandonada se transformava gradualmente em um lar vibrante. As paredes, agora pintadas de tons acolhedores de amarelo e azul, ressoavam com risadas e histórias compartilhadas. Clara, Patrícia e as outras mães dedicavam longas horas ao trabalho. Um espírito de união que contrabalançava a solidão e o silêncio que antes dominavam aquele espaço. Numa tarde ensolarada, enquanto organizavam algumas doações de móveis na sala, Clara percebeu que a atmosfera mudara. As vozes das crianças brincando em um cômodo próximo estavam mais altas, mas de repente um silêncio inquietante pairou no ar. Clara trocou um olhar preocupado com Patrícia. No fundo, havia uma sombra, uma sensação de que algo não estava certo. Quando a porta se abriu, um grupo de vizinhos conhecidos entrou e a tensão na sala aumentou. Clara sentiu seu coração disparar. "O que vocês estão fazendo aqui?" perguntou um homem, com um tom de preocupação. Aquela pergunta a fez se encolher internamente, e uma voz defensiva começou a surgir dentro dela. "Estamos reformando esta casa",
respondeu Patrícia, tentando manter a situação sob controle. Isso aqui não é lugar para fazer mudanças, rebateram algumas vozes do grupo. Clara notou a indignação em seus olhares e um frio na barriga a consumiu. Seu instinto de proteção para com Lúcia despertou e ela sabia que precisava agir. Estamos aqui para transformar isso em um lar, disse Clara, a voz firme e clara, olhando nos olhos dos vizinhos. Naquele momento, um silêncio causou uma tensão palpável. Clara sentiu que cada palavra dela batia no ar, como se estivesse invocando algum tipo de mágica. O grupo de mães se posicionou ao seu lado, unidas em torno de uma ideia que transcende a luta individual. Era sobre construir um espaço seguro e acolhedor. Um dos vizinhos questionou, parecer genuinamente preocupado. Como vocês têm certeza que isso vai funcionar? Porque não estamos apenas reformando uma casa. Estamos reunindo nossas experiências, nossas vivências, e com isso esperamos construir um futuro melhor para nossas crianças, respondeu Clara, a coragem pulsando em suas veias. As reações variaram. Alguns pareciam se suavizar, enquanto outros ainda estavam céticos. Clara percebeu que a conversa poderia ir a qualquer direção. O medo de serem incompreendidas poderia facilmente dominá-las. No entanto, ela decidiu que estavam dispostas a se abrir para o desconhecido. Naquele instante, a insegurança que a acompanhava por dias tornou-se combustível. Clara e as mães falaram sobre suas histórias, os desafios enfrentados e o que significava para elas aquele novo lar. Cada lar que elas construíam também era um abrigo para muitas histórias, e reconhecê-las poderia ser o primeiro passo para conquistar a confiança das vizinhas. Ao final da conversa, alguns vizinhos, hesitantes, começaram a se aproximar, dispostos a ouvir mais. Clara sentia que o peso das vozes do passado não poderia mais controlar o presente. Era hora de um novo olhar, um olhar que aceitasse e acolhesse. Enquanto o sol se punha, criando um cenário bonito, Clara sentiu que estava plantando sementes de esperança. E assim, com a força da comunidade ao seu lado, ela soube que não estavam sozinhas. As paredes da casa não apenas ganhavam cor, mas, mais importante, as conexões com os vizinhos começavam a florescer, transformando a adversidade em possibilidade. A encenação daquela tarde se desenrolou como uma dança delicada entre insegurança e esperança. Clara voltou para casa com um misto de alívio e tensão ainda martelando em sua mente. As interações tinham mudado a dinâmica. As vozes que antes pesavam como sombras agora estavam ganhando um novo tom. Com o coração pulsando, ela se sentia mais próxima daquele sonho de lar. Nos dias seguintes, afazeres diários a puxaram de volta à realidade. Clara acordou sempre antes do sol nascer, o cheiro do café fresco preenchendo o espaço de maneira acolhedora. Enquanto Lúcia ainda dormia, ela buscava em silêncios sagrados as respostas que precisava. O trabalho na casa estava avançando, mas surgiam novas perguntas. Como enfrentar o que estava por vir? O receio do julgamento continuava a dar-lhe calafrios. Certa manhã, enquanto limpava o quintal na tentativa de organizar o terreno baldio que o cercava, Clara encontrou uma pequena caixa enferrujada, semi-enterrada sob um arbusto. Com o coração acelerado, ela puxou a caixa com cuidado. Ao abri-la, o que encontrou a deixou sem fôlego. Fotos antigas, documentos amarelados e um pequeno diário, cujas páginas pareciam ter histórias sufocadas na poeira do tempo. O diário pertencia a alguém que havia morado na casa antes. Clara passou os dedos sobre as páginas amareladas, devorando cada palavra que ali estava. As memórias da pessoa invisível começavam a emergir. Expressões de amor, dor, desejos não realizados. Era como se aquelas palavras tivessem sido escritas para ela, ecoando sensações profundas que ressoavam com sua própria vida. Clara não poderia ignorar a conexão que sentia com quem quer que tivesse escrito, o peso da solidão e da esperança se manifestando em cada parágrafo. Conforme ela lia, algumas palavras saltavam da página, como alertas de que o passado ainda carregava segredos. Um desenho simples, mas com um impacto profundo, apresentava um esboço da casa tal como era naquela época, com um lindo jardim, cercas de madeira e cores vivas que agora se misturavam com o branco e cinza do abandono.
Um rascunho de planos para o futuro estava ali, escondido entre as linhas marcadas por um lápis desbotado. A intenção de transformar aquele lugar em um lar. Clara fechou o diário, sentindo um peso dentro. O que deveria fazer com essa informação? Era como abrir uma porta para um passado que poderia moldar o presente. Ali, à sua frente, estavam histórias que podem muito bem se entrelaçar com as suas. De repente, uma ideia começou a tomar forma em sua mente. Um pequeno evento para que todos pudessem compartilhar suas narrativas, um momento de união em que o passado ganharia vida e daria significado ao futuro. Na noite seguinte, Clara convocou uma reunião com as mães e decidiu que revelaria o diário. Juntas, elas poderiam aproveitar aquela história compartilhada para fortalecer a comunidade e tornar a ideia de um lar mais rica e significativa. O objetivo era criar um vínculo entre o que havia sido e o que poderia ser, e a ideia foi recebida com entusiasmo. Entre risos e planos, decidiu-se que o evento aconteceria no próximo mês. Porém, nem tudo eram flores. Dentro daquela proposta, brotava um medo silencioso. O que os vizinhos realmente pensariam? Aquela revelação poderia ser reveladora, mas também arriscada. Clara não queria que qualquer má interpretação do que foi passado afetasse o que estavam construindo agora. Enquanto o dia do evento se aproximava, Clara começou a sentir os primeiros sinais de uma pressão estranha. Por vezes, os olhares dos vizinhos pareciam pesar mais, como se eles esperassem uma falha da parte dela ou da comunidade, como se estivessem conspirando em silêncio nas esquinas. E em um daqueles dias, um grupo de homens apareceu no terreno e começaram a discutir sobre os planos da casa. Clara ficou em alerta, o medo e a raiva se misturando em sua mente ao ver a desconfiança refletida nos olhos deles. "O que vocês querem aqui?" Clara perguntou com firmeza na voz. Um dos homens, que parecia o mais influente, respondeu: "Esse lugar é apenas um abrigo para um bando de forasteiros. Vocês não pertencem aqui." As palavras machucaram e uma onda de desânimo a envolveu, mas Clara respirou fundo. Ela sabia que poderia escolher a forma como reagiria. Naquele momento, sentiu que precisava transformar a raiva em algo mais produtivo. "Se me permitir, eu gostaria de convidá-los para um evento que estamos organizando. Queremos todos aqui para discutir a história da casa." Clara disse, tentando manter a determinação. A reação imediata deles foi de descrença, mas, para a surpresa de Clara, ao invés de se afastarem, um dos homens fez uma pausa e respondeu: "Isso pode ser interessante. Vamos ver o que vocês têm a apresentar." Enquanto se afastavam, Clara soltou um suspiro profundo. O desafio não havia acabado, mas perceber que existia a possibilidade de diálogo a deixava esperançosa. À medida que o dia do evento se aproximava, Clara decidiu que, independentemente do que acontecesse, ela estava pronta para enfrentar o que viesse, enfrentando tanto as vozes do passado quanto as do presente. Aquela casa não seria só um lar, seria um testemunho das histórias que moldavam vidas e um futuro brilhante que estava se desenhando diante dela. O dia do evento chegou e Clara acordou com uma mistura de ansiedade e esperança pulsando dentro dela. A casa, agora com suas paredes recém-pintadas e decoradas com toques pessoais, parecia vibrar com a expectativa. O cheiro do café recém-passado permeava o ar, e o riso de Lúcia ecoava pelos cômodos, lembrando-a do porquê de toda aquela luta. As mães começaram a chegar com pratos e sobremesas, transformando a simples reunião em um banquete comunitário que ressoava com amor e gratidão. Clara sentia que cada rosto ao redor representava não só sua história, mas a de tantas outras mulheres que, juntas, estavam criando um novo significado para aquela casa. Logo, as mesas foram dispostas no quintal, decoradas com flores sazonais coletadas por crianças e mães. Era um visual acolhedor que contrabalançava o passado de abandono e desconforto. Mas as memórias também estavam ali, cada risada alegre sob uma sombra de hesitação. Clara não podia ignorar as vozes que ainda ressoavam dentro dela. O que os vizinhos realmente pensariam? À medida que o sol se movia pelo céu, formando sombras suaves no gramado, os primeiros convidados começaram a chegar.
Clara observou os rostos conhecidos, mas também notou o grupo de homens que haviam discutido com ela dias atrás. O mais influente, Ivan, entrou com uma expressão séria e um olhar de desconfiança. Clara sentiu um arrepio, mas decidiu que não permitiria que o medo dominasse aquele momento. "Bem-vindos", agradeceu Clara, tentando transmitir confiança em sua voz. "Estamos reunidos para compartilhar histórias, a história da casa e de nós mesmas." O que aconteceu depois foi um turbilhão emocional. Clara começou a narrar suas memórias, seus sonhos e, acima de tudo, o que aquela casa significava para ela e para as mães presentes. Cada história que ecoava naquelas paredes parecia se entrelaçar com a história da casa, um palimpsesto de vidas vividas e sobreviventes, que não foram apagadas. Conforme as palavras de Clara fluíam, um sentimento de calor começou a preencher o espaço. O riso das crianças se misturava com as narrativas emocionantes sobre batalhas pessoais, vitórias e desafios cotidianos. Os vizinhos, que inicialmente estavam distantes, começaram a se aproximar, ouvindo as histórias com a atenção que revelava uma curiosidade crescente. "Essa casa já foi um lar para muitos", um dos vizinhos comentou, quebrando a barreira do silêncio. "Cada um tem um pouco dela em si. Essa transformação, essa luta que vocês estão fazendo, é mais do que apenas uma reforma." Clara se sentiu aliviada ao escutar aquilo, como se um peso levasse consigo o dia anterior. O evento prometia ser mais significativo do que imaginava. A conexão com o público também parecia crescer, mas ainda havia um rastro de dúvida nos olhares de Ivan e seus amigos. A tensão do que poderia se seguir pairava no ar, mas era um momento que queria aproveitar. Assim que a conversa fluiu mais suavemente, a história de Clara apoiou a vinda de uma pitada de vulnerabilidade ao ambiente. Com o diário em mãos, ela decidiu trazer sua descoberta à tona. "Eu encontrei isso enquanto limpava o quintal", começou, segurando a caixa enferrujada. "Dentro tinha um diário que pertenceu a uma mulher que viveu aqui antes. Suas palavras ressoam comigo. Ela também sonhava em criar um lar, mas o tempo levou suas esperanças." Com cada frase, Clara sentiu a sala se encher de curiosidade. As mães e os vizinhos também se sedimentaram próximos um do outro, enquanto ela lia trechos do diário. As palavras da escritora ecoavam como um chamado, e para Clara, era como se as gerações se conectassem. O que estava escondido nas páginas tornava-se um fio invisível, ligando todos ali. Ela falava sobre amor, solidão e a luta por um lugar no mundo, disse Clara, o olhar fixo em Ivan, que ouvira cada palavra com atenção. "O que eu quero é garantir que esta casa nunca perca sua essência, independentemente das tempestades que venham a ocorrer." Enquanto terminava de ler, notou que Ivan tinha mudado. O desgosto em seu olhar parecia lentamente se derreter. Ele se levantou em um gesto que para Clara tinha o peso de um legado. "Sinto que o que vocês estão fazendo é importante." Ivan começou, a hesitação na voz, mas decidido. "Espero que possamos trabalhar juntos. Esta casa não precisa ser apenas um lar para vocês, mas pode também ser um símbolo de mudança e união na comunidade." O murmúrio entre os vizinhos cresceu, e Clara sentiu um calor subir por seu corpo. A possibilidade de aceitação ali estava cada vez mais palpável. Gradativamente, cada pessoa começou a se manifestar, compartilhando ideias sobre como poderiam ajudar ou se envolver na criação da nova casa. Lúcia aproximou-se de Clara, segurando a mão da mãe. A pequena era um reflexo do que aquela luta representava. Clara sorriu, o coração derretendo com a segurança de que haviam encontrado um pedaço de esperança no meio do caminho. Viviam e lutavam juntas, e o que poderia ser uma reforma se tornava uma causa que unia a comunidade. Aquele dia estava se transformando em algo maior do que Clara havia sonhado. Com as histórias entrelaçadas, novas possibilidades estavam surgindo. A casa, agora não apenas uma construção física, estava se tornando um símbolo de transformação, de aceitação e de união, um abrigo para todas as vidas que foram afetadas. À medida que a luz do dia ia se apagando e as primeiras estrelas apareciam no céu, os momentos se iluminavam com um brilho de esperança contagiante. Clara olhou ao redor.
percebendo que realmente estavam todos juntos. E então, com um sorriso no rosto e lágrimas nos olhos, ela fez um pedido silencioso ao universo, algo muito simples, que aquela transformação fosse eterna. A alegria do evento estava ainda no ar, como uma brisa leve que acariciava os rostos das pessoas reunidas. Mas no fundo, Clara sentia uma inquietação crescendo. A noite estava cheia de promessas, mas também carregava um dilema pesado. Agora que a comunidade começava a se unir, o passado que ela havia encontrado no diário ainda pesava em sua mente, e a responsabilidade que vinha com a descoberta era avassaladora. Enquanto as conversas fluíam e os sorrisos se multiplicavam, Clara se afastou um pouco, buscando um momento de reflexão. Na penumbra do quintal, com o luar iluminando a casa como um farol de esperanças renovadas, ela pensava nas palavras da mulher do diário. O que fazer com as informações que encontrara? Era sua obrigação compartilhar a história que poderia aprofundar a ligação com os vizinhos, mas também corria o risco de abrir velhas feridas e trazer à tona segredos que poderiam não ser bem-vindos. Clara começou a ponderar sobre o dilema que a atormentava. Deveria manter em segredo o que sabia e proteger o que haviam construído até ali, ou deveria revelar tudo e arriscar desmantelar a fragilidade daquela nova esperança? O peso da decisão fez seu coração acelerar. Enquanto ela se perdia em pensamentos, encontrou Lúcia observando-a com atenção. "Mãe, você está triste?" A menina perguntou, sua voz suave e preocupada. Clara se agachou e olhou nos olhos da filha. Percebeu que a inocência de Lúcia espelhava o amor que ela tinha por todas aquelas histórias que havia compartilhado. Sentindo um nó na garganta, Clara respirou fundo. "Não, meu amor, estou pensando sobre o que é melhor, sabe? Às vezes as pessoas têm histórias que não são fáceis de contar, e eu não sei se devo falar sobre isso." Lúcia, com a sabedoria simples de uma criança, apertou a mão da mãe. "Historinha é boa. Temos que contar. Não pode ficar escondida." A palavra escondida a atingiu como um relâmpago. Clara se levantou lentamente, o coração batendo rápido. O que estava escondido não era apenas uma história, mas uma parte da vida de outra mulher, que também tivera seus sonhos e frustrações. E por mais que sua mente quisesse proteger o que estavam construindo, sua alma sabia que a verdade tinha uma força profunda e poderosa. Sem querer prolongar a dúvida, Clara decidiu que revelaria tudo no próximo encontro, respeitando a mulher que escreveu o diário. Com um misto de medo e determinação, ela buscou Ivan, agora mais próximo, conversando animadamente com outros vizinhos. O tempo não iria permitir que as vozes do passado fossem esquecidas, e Clara sabia que a única maneira de avançar de forma significativa era ser honesta com todos. "Ivan", chamou Clara, parando ao seu lado. Ele a olhou com curiosidade, e um pequeno sorriso se formou em seus lábios. "Clara, o que foi?" "Está tudo bem?" "Estou pensando", disse ela hesitante, "sobre a casa, sobre nossas histórias, e eu tenho algo a contar. Um pedaço do passado que não podemos ignorar. Quero que todos saibam." O olhar de Ivan mudou, a expressão séria. Ele parecia entender a gravidade do que Clara estava prestes a compartilhar. Ela percorria as palavras em sua mente, preparando-se para o que vinha. O dia seguinte marcaria não apenas uma nova janela de esperança, mas também um enfrentamento do que havia sido silenciado. Naquela noite, mesmo sob o brilho das estrelas, um peso ficou no ar. Clara desejou, em uma prece sincera, que a verdade os unisse ainda mais. Ela acreditava que, ao enfrentar o passado, poderia curar as feridas que sofrimento havia deixado entre eles. Era um risco, mas necessário. Quando o luar brilhou, Clara sentiu que estava prestes a abrir uma nova porta, uma que, ao invés de fechar o caminho para a luz, revelaria uma verdade que poderia trazer ainda mais conexão e empatia às suas vidas. Afinal, cada história tem o poder de ressoar, e Clara estava determinada a deixar a dela ser ouvida. O dia do novo encontro chegou, e Clara sentia o peso da responsabilidade em seus ombros, quase como se estivesse carregando uma mochila cheia de pedras. O sol tinha surgido radiante, e os vizinhos começaram a chegar,
atraídos pela promessa de mais uma tarde de histórias e conexões. Mas para Clara, era mais do que isso. Era o dia em que ela confrontaria não apenas o passado da casa, mas também o seu próprio. O espaço no quintal foi preparado com mais amor e cuidado. Mães, crianças e até alguns vizinhos que se aproximavam estavam todos envolvidos, arrumando cadeiras e mesas, enquanto risadas ecoavam ao redor. Mas no fundo de sua mente, Clara se perguntava: será que todos aceitariam o que ela tinha a dizer? E se as histórias não trouxessem união, mas conflito? O que aconteceria se novas mágoas fossem expostas? Antes de começar, Clara olhou ao redor, observando os rostos familiarmente bem intencionados. Ela viu Ivan, que estava conversando com outros vizinhos, e respirou fundo, decidindo que enfrentar suas incertezas era a única maneira de seguir em frente. Afinal de contas, a verdade é como uma tempestade. Pode ser destrutiva, mas também limpa o caminho para um novo amanhã. Boa tarde a todos, Clara começou, com a voz soando forte, embora um pouco trêmulo. As conversas diminuíram e os olhares se fixaram nela. Isso era bom. Era seu momento de se abrir, de ser transparente. Hoje gostaria de compartilhar algo importante. Continuou, a mão pressionada sobre o diário, que agora tinha histórias entrelaçadas. Todos nós sabemos que a casa que estamos reformando tem um passado. E eu encontrei algo que pode nos ajudar a entendê-la melhor. Os murmúrios aumentaram e Clara pode sentir a tensão no ar, um misto de curiosidade e apreensões. Ela segurou o diário, mostrando-o para todos, e viu Ivan olhando atentamente, mas também com um toque de receio em seu olhar. Este diário pertenceu a uma mulher que viveu aqui antes de nós, e suas páginas estão cheias de anseios, suas lutas, Clara prosseguiu, sua voz ressoando, decidida. Quando eu li suas palavras, percebi como somos semelhantes. Suas esperanças, seus medos, ecoam em nossas vidas hoje. Ela começou a ler trechos seletivos, sem pressa. O eco de "Eu sonho com um lar" e "Quero que meus filhos conheçam o amor" reverberou entre os presentes. Clara percebeu que seu coração estava entrelaçado com o da desconhecida. O calor humano começava a se transformar em algo bonito, algo tangível. Mas não demorou para que o clima mudasse. Um dos vizinhos mais céticos, um homem chamado Sérgio, elevado do fundo da multidão, interrompeu. Clara, o que isso muda? Por que devemos nos preocupar com o que aconteceu no passado? Esse diário não vai ajudar a mim ou a minha família. Aquelas palavras soaram como um golpe. Clara, no entanto, controlou sua respiração e respondeu com firmeza. Porque o passado nos ensina a ser mais humanos. A história dessa mulher é um lembrete de que todos nós estamos aqui lutando pelas mesmas coisas. Amor, aceitação e um lugar para chamar de lar. Não devemos esquecer do que já aconteceu, mas aprender com isso. O silêncio cresceu e Clara percebeu que não estava apenas defendendo a mulher cujas palavras tinha lido. Estava lutando por sua própria voz, por sua própria história. Por aquelas que com ela compartilhavam dor e esperança. Ivan, que estava escutando toda a interação, se levantou. Ele olhou para Sérgio antes de voltar o olhar para Clara e disse com sinceridade: talvez seja exatamente isso que precisamos. Olhar para o passado para que possamos construir um futuro aqui, juntos. Outros vizinhos começaram a acenar com a cabeça e o murmúrio aumentou novamente, mas desta vez era de apoio. Clara se sentiu encorajada e a tensão que antes a cercava começou a se dissipar. A atmosfera estava mudando. As vozes antes controladas agora estavam se libertando. A força que crescia entre eles era palpável. Outras histórias começaram a surgir, lembranças e experiências de cada um formando um mosaico silencioso de união e compreensão. Clara sentiu que estava no caminho certo. O que poderia se tornar uma divisão, uma nova cicatriz na superfície da nova comunidade, estava se tornando, ao contrário, um laço que se estreitava. Ali, no calor daquele encontro, ela percebeu que talvez, apenas talvez, a verdade poderia curar, poderia unir e poderia libertar. Enquanto a conversa fluía, Clara sentia a energia no ar mudar. O compartilhamento de histórias criava um ambiente acolhedor,
mas a presença de Sérgio começou a deixar a atmosfera tensa. Ele, com sua postura desafiadora, não parecia satisfeito e, ao se levantar, sua voz cortou a harmonia. Clara, o que isso muda? Por que devemos nos importar com o passado? Esse diário não ajuda a minha família. As palavras dele foram como um golpe, mas Clara não vacilou. Manteve a calma e respondeu: o passado nos ensina a ser mais humanos. As lutas dessa mulher são as nossas lutas. Estamos aqui buscando amor e um lugar para chamar de lar. Não se trata de esquecer, mas de aprender. O silêncio que se seguiu era pesado. Clara percebeu que não estava apenas defendendo a história do diário, mas lutando por sua própria voz e por aqueles que compartilhavam seus medos e esperanças. O olhar de Ivan a encorajou. Clara tem razão, disse ele com sinceridade. Precisamos entender nosso passado para construir um futuro juntos. A reação era de concordância. O murmúrio ao redor cresceu, agora repleto de apoio. Clara respirou fundo, permitindo que a tensão se dissipasse. Com isso, novas histórias começaram a surgir. Memórias e experiências compartilhadas formavam um mosaico de união e compreensão. Contudo, a expressão de Sérgio ainda mostrava resistência. Ele interrompeu novamente. Se tudo que temos são histórias, estamos perdendo tempo. Precisamos de ações, não de palavras. O ambiente começou a se aquecer novamente e Clara não podia deixar que tudo desmoronasse. O embate com Sérgio era real e a possibilidade de divisão ainda pairava. Ninguém está negando a importância de agir, Clara disse com firmeza. Mas sem entendimento, nossas ações correm o risco de ser falhas. Cada ato começa com um desejo, e as histórias são parte desse desejo. As vozes ao redor começaram a se erguer em apoio. Outras mães, vizinhos, começaram a falar. O que poderia ter sido um embate tornou-se um espaço de acolhimento. Clara se sentia mais forte com cada palavra que ecoava ao seu redor. Precisamos ouvir e aceitar o que cada um tem a dizer, comentou uma vizinha. Ao ver a mudança na dinâmica, Clara percebeu que mesmo nesse confronto havia um resquício de potencial união. O peso do passado, longe de ser uma âncora negativa, começava a ser visto como parte do caminho para novos começos. Sérgio, percebendo que sua resistência não era suficiente para minar o novo espírito que surgia, hesitou. Mas antes que pudesse falar novamente, Ivan tomou a palavra. Vamos fazer os dois. Honrar as histórias e trabalhar para ações concretas, sugeriu, olhando diretamente para Clara. Ali um momento decisivo surgiu. Clara sentiu que sua ideia começava a tomar forma. Precisariam de um espaço onde pudessem discutir não apenas o passado, mas também o presente e o futuro. Que tal criar um grupo para trabalhar em nossas ações? Um espaço onde possamos planejar um futuro juntos, respeitando o aprendizado que o passado nos traz? Ela propôs. A aceitação começou a se espalhar na multidão. Os olhares antes tensos agora brilhavam com esperança e determinação. Havia um novo impulso para colocar em prática tudo o que estavam debatendo. A verdade, que havia sido fruto de desconfiança, agora era uma ponte que poderia levar à mudança. Clara respirou aliviada, sentindo a força da coletividade ao seu lado. O passado, longe de ser um peso, se tornava uma luz. Cada história compartilhada parecia agora um degrau que os levaria ao futuro que almejavam. As raízes do que eram e do que se tornariam começavam a se entrelaçar, mostrando que juntos todos podiam enfrentar o que viesse pela frente. Aquela lufada de esperança preenchia a noite. Clara sorriu, percebendo que tinha ajudado a criar um espaço onde a luta coletiva agora teria um propósito real. Esse poderia ser o novo começo. Ali, sob as estrelas, a comunidade se tornava um laço forte e resiliente. Naquela noite mágica, enquanto as estrelas cintilavam no céu, Clara sentiu a força das conexões que estavam se formando ao seu redor. Os vizinhos, antes distantes, agora pareciam amigos, unidos por um laço invisível de partilha e compreensão. O grupo que começava a tomar forma tinha um propósito claro. Eles estavam prontos para transformar a casa em um verdadeiro lar, um símbolo de resiliência e esperança. Clara olhou ao seu redor,
observando os rostos animados e os sorrisos que começavam a surgir. Do outro lado da mesa, viu Sérgio, que agora parecia um pouco menos hostil, ouvindo as propostas dos outros vizinhos com um ar de curiosidade. Ele ainda era cético, mas ali, naquela troca, havia espaço para um novo começo. Ela lembrou-se do quanto o medo e a rejeição a cercaram em diversos momentos de sua vida e como agora, nas pequenas interações, começava a perceber que cada um carregava suas próprias lutas. Ao longo da conversa, o clima foi se transformando. Planos começaram a surgir. Um grupo de trabalho para a restauração da casa, um espaço para conversar e resolver os problemas em conjunto, e até mesmo ideias para um evento na comunidade, onde cada um pudesse compartilhar suas histórias e experiências. Clara sentiu o coração aquecer com cada nova sugestão, a empatia fluindo na sala como uma corrente de energia positiva. Gente, que tal um dia de mutirão? Sugeriu uma jovem, despertando entusiasmo na multidão. Podemos nos juntar, trazer comida. As crianças podemos organizar algumas brincadeiras. E assim a casa vai tomando forma rapidamente. Os sorrisos se multiplicaram e a ideia foi recebida com aplausos e risadas. Era como se essas propostas tivessem aberto uma janela nos corações dos presentes, permitindo a entrada de um ar fresco e renovador. Clara sorriu, vendo que as palavras agora estavam se transformando em ações concretas. Com o passar do tempo, enquanto as vozes fervilhavam de ideias, Clara começou a se sentir mais forte e segura. Aquilo era algo que ela sempre quis, um lugar de pertencimento, uma comunidade unida. Respirando fundo, ela decidiu que era hora de retribuir a força que havia encontrado. Eu gostaria de ser a coordenadora desse grupo, disse com um brilho nos olhos, para que possamos nos organizar e não deixar que essa energia se dissipe. Façamos esse sonho se tornar realidade juntos. Os olhos dos vizinhos se encontraram com entusiasmo e apoio. Várias mãos se levantaram em concordância. Ivan sorriu e Clara sentiu um profundo senso de gratidão. As memórias de seus momentos difíceis começaram a se dissipar, e a dor, que uma vez foi tão pesada, agora parecia ser apenas uma parte da estrada que os levara a ali, juntos. A noite passou, mas o sentimento de união não. As estrelas continuaram a brilhar, como se a própria natureza estivesse aplaudindo a mini-revolução que acontecia ali. Clara sentiu que não era mais apenas um grupo de vizinhos. Aqueles eram novos amigos, uma extensão da sua própria família. Cada um tinha suas lutas, mas dessa vez decidiam superá-las juntos. Quando finalmente se dispersaram, Clara caminhou para casa com Ivan ao seu lado. Eles conversaram sobre os planos para o futuro, sonhando acordados sobre como seria a casa quando ficasse pronta. Pequenos detalhes começaram a surgir nas conversas. Plantas no jardim, cores para as paredes e até uma pequena horta comunitária. À medida que caminhavam, Clara olhou para o céu estrelado e sentiu uma onda de gratidão. Não era apenas a casa que estava se transformando, era a vida dela, a vida de seus filhos e a de todos aqueles que a cercavam. O passado de lutas e dor agora era um trampolim para ressurgir como uma liberdade compartilhada, uma nova história que todos estavam prontos para escrever juntos. Dentro de si, ela tinha uma certeza crescente. Aquelas histórias não apenas existiam, elas viviam, respiravam e pulsavam de esperança. O lugar, antes abandonado, agora começava a se tornar um lar vibrante. O coração de Clara pulsava junto com o de sua nova comunidade, e ela mal podia esperar para ver o que o futuro reservava. Ao se despedir de Ivan na porta de casa, Clara sentiu uma onda de alegria e renovação. A equipe estava completa, e juntos começariam a alçar voos. Ela pensou em como a verdade, que antes parecia ser uma âncora, agora era uma asa que os levaria a especular novos horizontes. Com um sorriso no rosto, Clara sussurrou para si mesma: "Esse é apenas o começo." E com isso, enquanto entrava em seu lar, o eco de 1000 histórias tomou vida. Era um hino à esperança, à comunidade e, acima de tudo, uma celebração da vida.